Olá, meu nome é Wesley, eu curso licenciatura em Educação Especial e hoje eu vou apresentar o meu portfólio da fase A2. Eu elaborei um produto, né, que fosse tanto inovador quanto sustentável. Então, é o livro sustentável. O que é esse livro? Ele é um livro feito a partir de materiais recicláveis, papel e plástico, e que pode ser usado ali de diversas maneiras, tanto para um momento de contação de história, tanto no ambiente da escola quanto no ambiente de casa, né, com os pais, onde os alunos ali, juntamente com os professores ou os pais, constroem a história, o livro e utilizam mesmo como esse incentivo para a leitura, nessa metodologia de alfabetização. Também, no meu caso, é um recurso didático para especificamente a educação ambiental. Então, como fazer? Ele é feito a partir de tampas de sorvete, né? Presas com argolas. Essa argola é de acrílico, mas também é muito fácil de encontrar, tanto em lojas de tecidos, de roupas, também em cortinas de plástico, mas se você não tiver, pode usar de arame, feita com arames, também fios de cobre, né? Às vezes sempre sobra, né? Isso daí. Então é fácil. São feitos furos, pode ser tanto nessa horizontal quanto na vertical, né? Quanto aqui, enfim. As ilustrações são feitas em um papel reciclável, né? Um papel reciclado. Então, como que é feito esse papel? Ele é feito a partir de água, de restos de papel e cola, né? Só que para você fazer, ele tem que estar com um clima legal, né? Um sol, porque em dias frios é muito difícil. Tanto que eu, né, no meu trabalho, não consegui, porque não secou o papel, eu utilizei o papel comum. Mas o ideal é fazer o papel reciclável, né? O papel sustentável. Então, qual é o conteúdo? No meu caso, a minha história, eu decidi falar sobre o conteúdo reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então, eu inicio ali a história com personagens dizendo: Olá, hoje vamos aprender sobre como cuidar do nosso planeta. Conto com você nessa grande aventura. Parece que está na hora da Minnie escovar os seus dentes, mas lembre-se, além de cuidar da sua higiene, ela tem a missão de cuidar do nosso planeta. Mas como? Desligando a torneira enquanto estiver escovando. Que jardim tão lindo que a Margarida tem! Flores de todas as cores e aromas, borboletas com as mais belas asas. Como será que Margarida cuida do planeta enquanto cuida do seu jardim? Então esse é o seu segredo. Nos dias de chuva, ela deixa a água das nuvens o balde encher. Quando o sol aparece, suas lindas flores são regadas e continuam a crescer. Para encerrar essa história, o Pluto tem algo a nos dizer. É ouvindo sua rima que a reciclar vamos aprender. Hoje estou aqui para te ensinar que o lixo você pode reaproveitar. Por essa você não esperava, pode me falar. Ver a garrafa do refri, um vai e vem se tornar. Mas não para por aí, há sempre mais para saber. Pilha tem seu lixo, do símbolo correto não vai esquecer. No solo não pode, vale lembrar. A pilha é tóxica e nossa água pode contaminar. Então, eu pensei essa história, os personagens, tentando imaginar o que o meu aluno gosta. Então, o ideal é que o aluno construa a história, né? Pense nas situações. Então, o professor ele pode pensar em situações do dia a dia junto com o aluno que ele possa aplicar, por exemplo, o reutilizar, que no caso da Margarida, qual que foi o reutilizar dela? Foi o reutilizar a água da chuva para poder regar as plantas. Então, o que o meu aluno, no dia a dia dele, ele pode reutilizar e que ele pode representar na história. Então, o professor pode pensar ali junto com o aluno essas questões, né? Trabalhar esses R's da educação sustentável. Também a BNCC traz a questão
do conhecimento do eu, do outro e do nós. Né? Quando falamos em nós, falamos de mundo. Então, o que, que o aluno precisa conhecer a respeito do mundo? Né? É a questão de cuidar mesmo do nosso planeta. Qual a importância? Ele vai reutilizar os materiais, né? Vai reduzir os resíduos plásticos, vai incentivar a leitura, vai promover a autonomia, porque é o aluno que vai construir a história. É um recurso didático, inovador e diversificado, né? E algumas reflexões aí sobre a educação inclusiva. Porque dentro da educação inclusiva, eu posso utilizar a contação de história como uma metodologia de ensino, né? Tanto para matemática, quanto para geografia, quanto para história, enfim. E para realmente ensinar os conteúdos de uma forma ali lúdica, de uma forma adaptada. Porém, quando pensamos no currículo diversificado, que não é aquele de conteúdos especificamente, mas fala de algumas habilidades que os alunos precisam ter. E quando pensamos especificamente nos alunos com deficiência intelectual e alunos com transtorno do espectro autista, nós vemos que eles têm dificuldades com as rotinas e com as atividades de vida diária, de vida prática. Se trocar, escovar os dentes, tomar o banho, enfim, tem passo a passo que eles realmente pulam, se esquecem, não conseguem realizar. Então, eu posso usar a contação de história, né, como um recurso para isso, para ensinar o meu aluno essas questões. Aqui, no caso, está um personagem, mas o ideal é com os alunos com deficiência intelectual usar ele mesmo como um personagem, né? Por quê? Porque geralmente eles transferem sempre para o outro as questões. Então, não é eu quem sei, não é eu quem conhece, mas é sempre o outro. O outro sabe, o outro é inteligente, transfere. Então, por isso é importante representar o aluno. E bolar ali situações do dia a dia que dizem respeito a essas atividades que eu falei, de vida prática. Então, escovar os dentes, o passo a passo, né? Elaborar ali a rotina do aluno. Então, junto com isso, aliar a educação ambiental. Então, quando eu penso em situações do dia a dia, né, e quero mostrar isso na história, eu posso montar ali e também falar, né, na história sobre reduzir o consumo de água. Então eu coloco lá desligar a torneira enquanto escova, né? Então eu já vi um exemplo de um aluno que gosta de McDonald's. Por que não usar ele indo até o McDonald's na história e colocar ele com o seu próprio copo, né, para reduzir o consumo de canudos plásticos ou o seu próprio canudo, né? Enfim, pensar nessas situações e que juntem tanto a atividade de vida prática quanto a educação ambiental. Então, olha só que interessante, né? Um simples livro pode proporcionar. Basicamente é isso. Agradeço pela atenção e espero que meu trabalho contribua aí para o conhecimento de todos.